Saudações! Faz bastante tempo que eu não falo aqui no canal sobre relacionamentos humanos, comportamentos humanos, né, relações entre homens e mulheres, em grande parte porque fazia tempo que eu não me deparava com uma pesquisa tão interessante. E assim, não é a minha ideia também ficar aqui no canal falando sobre o mesmo assunto de novo, de novo, de novo, né? Então, mas aqui, dessa vez tem alguma coisa que, para mim, é novidade, eu não, bom, enfim, achei bastante interessante. Ah, bom, então, eu acompanho de vez em quando alguns canais no YouTube e tudo mais, e em língua inglesa tem aquele canal, o Better Bachelor, que é ah, do, o nome do senhor que apresenta o canal é Joker, né? E ele se chama assim, Joker, né? E tem um outro canal que é o do Alexander Grace. E foi nesse canal que eu vi essa pesquisa, ele falando dessa pesquisa. E eu achei bastante interessante, eu achei que valia a pena trazer para vocês. Então, a pesquisa, eu peço perdão até pela pronúncia, porque eu estou com as vias respiratórias ainda um pouco obstruídas, né? Eu fiquei doente esses tempos aí atrás. Mas é o seguinte: The Function of Casual Sex Action and Inaction Regret, a Longitudinal Investigation. Então, a ideia é a seguinte, então nessa pesquisa, esse grupo de pesquisadores, eles partem da premissa de que a evolução, assim, eles são evolucionistas, né? Então aqui no Ocidente nós temos essa divisão entre pesquisadores que são aderentes da teoria da evolução 100%, e tem aqueles que acreditam que existe macroevolução e microevolução, e que a microevolução é verdadeira, a macroevolução não é, mas a grande maioria adere-se plenamente à teoria da evolução. Então, o que boa parte desses pesquisadores, inclusive pesquisadores comportamentais, faz, o que boa parte faz é o seguinte: eles observam no mundo animal, né, quais são as tendências evolutivas e quais são os comportamentos que estão de acordo com essas tendências evolutivas, com a evolução e tudo mais, e com a perpetuação da espécie, e, quais são as funções, né, da emissão de hormônios ou de certas reações em determinadas ocasiões. Então, por que que isso se aplica aos animais e se aplica, então deveria se aplicar também ao ser humano. Então a ideia seria, por que que quando fulano faz isso, o hormônio tal, ativa o hormônio tal, ou o corpo produz enzima tal, ou hormônio tal, ou se comporta dessa maneira, ou por que que dá essas respostas, o que que ocasiona essas respostas. E nesse caso, a pesquisa é sobre qual a função evolutiva, né? Qual é o porquê que qual a função do arrependimento, tanto na ação quanto na inação, relacionados ao sexo casual. Então a ideia é a seguinte, é que mesmo depois que acontece um ato lá de sexo casual, existe qual nos dois, assim, tanto porque a pessoa fez ou porque ela não fez, muito frequentemente, né, isso gera uma sensação de arrependimento. E a questão é por quê? Por que gera nesse caso e não gera naquele caso? Então, eles fizeram uma pesquisa, então acompanharam essas pessoas no decorrer de bastante tempo, e um grupo, né, X de pessoas, e eles pediram para essas pessoas assim: olha, toda vez que vocês passarem por determinadas situações, por situações X, Y, Z aqui, né, vocês vocês devem anotar, reportar o que vocês sentiram, por que enfim, né, detalhar X, Y, Z, certas coisas aqui. Perdão. Então,
E eles fizeram isso daí e eles chegaram a conclusões, algumas conclusões. Eles partiam de certas hipóteses, né? ah, que se enquadrariam, né, nessa, assim, do que é esperado, do que seria esperado para uma espécie, para membros de uma espécie como a do ser humano, e de forma que de forma a explicar, né, qual é a razão, né, desse mecanismo, desses mecanismos, né, de arrependimento, né, com relação ao ato do sexo casual. E aí eles chegaram à conclusão que era o que de fato estava previsto, que as mulheres tendem a se arrepender de terem feito o sexo casual, né? Então, a mulher foi lá, ficou com o cara, e aí, sabe, não, né, fez o sexo casual e, em seguida, ah, 1 ou 2 dias depois, ela já está arrependida, muito arrependida do que fez, e ao passo que os homens tendem a se arrepender de terem deixado passar a oportunidade de fazer o sexo casual. Então, os homens já não, eles já demonstraram mais arrependimentos naquelas ocasiões em que eles tiveram a oportunidade de fazer o sexo casual, mas não fizeram por algum motivo. E aí depois eles, puxa, aquela menina tava me dando mole, eu podia ter ficado, ou nossa, eu tava, tipo, a gente já tava quase lá, mas eu comecei a passar mal, ou qualquer coisa assim. E aí não acabei não fazendo, perdi o contato, não fiz. E esses são os casos em que os homens, né, claro que há exceções nos dois lados, né? Então, a conclusão é que as mulheres têm um arrependimento após a ação e os homens um arrependimento por inação com relação ao sexo casual. Então, as mulheres por arrependimento após o sexo casual e os homens por inação diante de uma oportunidade de fazer sexo casual. Então, isso era o esperado já, porque as consequências para as mulheres no decorrer dos milênios sempre foi maior, né? Então, as mulheres, elas, né, elas carregam os filhos por 9 meses, ou mesmo quando não a gestação não vai até o final, né, ela tem um período em que ela vai passar por desconforto, né, por, enfim, por uma série de alterações hormonais no corpo e tudo mais. Enquanto, ao passo que o homem não, né? O homem, ele, daqui a 1 mês, ele sumiu, ele foi para outro lugar, o filho ficou para, né, a mulher ficou grávida para trás, assim, né, com um filho, ela vai ter que carregar, né, o filho até o final da gestação, pelo menos, ou né, o que quer, ou algo assim, e muito frequentemente vai ter que criar o filho sozinha ou com a ajuda da tribo ou o que quer que for, seja, e o homem, enquanto que o homem vai para o mundo aí, pode ter mais outras milhares de mulheres e no decorrer da vida que não há grandes alterações, né? Claro que há ressalvas no decorrer da humanidade também, existem as doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais, mas no geral é assim, né? Então, assim, pelo menos é assim que você espera, né, que se desenvolva assim, seriam essas as tendências evolutivas. Então, até aqui, nada muito diferente do que se esperava. Mas na outra parte, a parte que é diferente é com relação às teorias de estratégia sexual, com relação ao que se foi observado depois de constatado o arrependimento, né? Então, os homens, então, que a conclusão, né, assim, as hipóteses partem do princípio de que os homens historicamente podem simplesmente ir embora, ao passo que as mulheres têm que dar à luz, né, têm que parir e tudo mais, como eu já disse. E o estudo em questão busca saber qual a função e influência do arrependimento após o ocorrido, como isso impacta escolhas futuras. Então, como isso impacta as escolhas futuras, o comportamento futuro de homens e mulheres, né? Então, de homens era previsível, mas das mulheres foi uma surpresa. Então vamos lá. A primeira hipótese que eles estavam estavam trabalhando em cima dessa primeira hipótese de que seria assim, que
porque o arrependimento por ter feito sexo casual deveria levar a uma redução desse comportamento, menos, ou seja, né, ou seja, você ter menos sexo casual no período que se segue, né? Então, pelo menos nos próximos 6 meses. Então, se você está arrependido porque você fez o sexo casual, então o que se espera é que você faça menos sexo casual, porque você viu que aquilo não era bom, né? E isso deveria ser verdadeiro, especialmente para as mulheres. E isso não se confirmou nas mulheres. Então, ou seja, o arrependimento por ter feito sexo casual não levou a uma redução desse comportamento das mulheres que se engajavam nesses atos sexuais. E isso é devastador. Então, aquela história, se você perguntar para uma. Então, você imagina, você conheceu uma moça e tudo mais, e ela teve um passado recente de muita promiscuidade. E você pergunta para ela, né, estava lá ficando com um cara diferente toda semana, e você perguntar, ela vai se desaba de chorar na sua frente e tá chorando e tá, nossa, se sente muito mal com tudo isso que ela fez. E aí você imagina que ela vai fazer menos isso, que ela vai parar em decorrência desse arrependimento, mas não teve relação nenhuma com relação à forma como ela se comportou, como elas se comportaram depois, né? Depois do sexo casual. Né? Então, ou seja, mesmo demonstrando intenso arrependimento por ter feito sexo casual, elas não reduziram o número de parceiros no período imediatamente posterior. Né? Então, a primeira hipótese que não se confirmou. A segunda hipótese que eles tinham é de que o arrependimento por ter feito sexo casual deveria levar a uma maior busca por relacionamentos de longo prazo. Então, você percebeu que esse negócio de sair ficando com fulano ou ciclano não te traz né, a satisfação que você esperava, que você gostaria. Então, né, então você de repente, né, vai assim, seria um mecanismo de correção. Então, o arrependimento seria um mecanismo de correção de comportamento para que a mulher que adentrou nesse tipo de ato evite fazê-lo, né, novamente, e busque um relacionamento que permita que ela crie os filhos, né, que ela estabeleça pelo menos esse período de alguns anos depois de ter o filho, para que ela consiga criar o filho, né? Mas isso também não se confirmou e foi o contrário. Então, depois de ter feito sexo casual, o que se percebeu é que quanto mais sexo casual as mulheres que estavam participando dessa pesquisa faziam, quanto mais elas participavam, menos elas uh, menos elas buscavam relacionamentos de longo prazo, menos elas entravam em relacionamentos de longo prazo. Isso está de acordo com outras pesquisas que nós já sabemos, nós já conhecemos, aquela história de que, olha, quanto maior o número quanto maior o número de parceiros, né, que a mulher já teve, menor o número de menores são as chances de que ela permaneça num relacionamento de longo prazo por muito tempo, e não porque ela vai ser rejeitada lá na frente, mas porque ela não vai se sentir satisfeita num relacionamento de longo prazo, ainda que ela se diga mais feliz e melhor e que ame a família e tudo mais, e você vê esse comportamento de novo, né? Isso influencia inclusive no número de divórcios, já falei aqui no canal, que é um número que acaba sendo inflado porque muitas vezes pessoas as mesmas pessoas se casam, divorciam, casam, divorciam, casam, divorciam. Então por isso que o número acaba inflando o número de divórcios com relação ao número de pessoas que permanecem casadas, que não é um número insignificante, mesmo nesses países de língua inglesa, de onde se originou esse estudo. Como eu já disse, aqui no Brasil a cena é um pouquinho diferente,
dá para a gente extrapolar um pouquinho com relação aos grandes centros urbanos, porque há muita influência da cultura aqui no Brasil, né, norte-americana e europeia, mas há ainda os bolsões aqui no Brasil e há ainda certas peculiaridades na cena aqui brasileira. Mas enfim, então voltando pro estudo, uma terceira hipótese era de que haveria uma mudança no perfil dos parceiros após o arrependimento gerado pelo sexo casual. Então a ideia é a seguinte, olha, essas mulheres que foram lá e ficaram com um cara que era um jogador, um player, um boa-vida, um, um menino do Rio aqui, né, que assim, o alfa, né, um alfa que não se junta com não vai se doar para a mulher e tudo mais. Então, se esperava que elas teria que depois de ficar com alguém desse perfil, né, com um perfil agressivo, de bandido, não sei, qualquer que seja o perfil, que ela, uma vez que ela demonstrasse o arrependimento e o arrependimento fosse constatado como profundo e verdadeiro, que ela mudaria o perfil, né? Que essa seria uma razão evolutiva, né? Do arrependimento. Então, se tivesse se confirmado, então é por isso que existe o arrependimento, por isso que gera esse, assim, que o corpo produz esses hormônios e por isso que, né, que gera todos esses mecanismos são acionados na mulher, né, no homem e na mulher, mas em especial na mulher, e na mulher não se confirmou também. Então, a mulher também é outra coisa que nós já sabíamos, mas é muito interessante de ver sobre essa perspectiva aqui, eu acho, pelo menos, né? Então, que o arrependimento gerado pelo sexo casual não gera, no geral, uma mudança no perfil dos parceiros. Então, ela vai continuar olhando daqui a um tempo, buscando o mesmo perfil de parceiros, o mesmo perfil ruim de parceiros, vai se sentir atraída pelo mesmo perfil de homens que vão deixar essa mulher na mão. Assim, na mão no sentido de não ficar para não dar continuidade no relacionamento, enfim, são o mesmo perfil, exatamente o mesmo perfil que a levou a ter um sexo casual inicialmente, ela vai continuar buscando. Ainda que ela se diga que não quer mais homens com aquele perfil, é o que ela acaba, assim, ela acaba atraindo ou indo atrás ou alguma coisa assim. E a quarta hipótese foi a única que se confirmou que eles tinham feito, né? Que o grau, né, a intensidade do arrependimento deveria ir diminuindo de acordo com novos acontecimentos, novos casos de sexo casual. Essa hipótese foi confirmada. Então, quanto maior o número de sexo casual num curto período de tempo a pessoa vai fazendo, homens e mulheres, mas em especial as mulheres. Então, quanto maior o número assim, com o passar do tempo, a intensidade desse arrependimento vai diminuindo. Então, a pessoa vai se acostumando com, olha, não, isso é uma coisa da vida, me sentia mal no começo, mas agora, né, como é que é? Eu sou do mundo, né? Então essa foi a única hipótese que foi confirmada. E aí a parte que eu acho mais interessante, que é a seguinte: a conclusão de que emoções negativas não necessariamente motivam ou geram mudanças na estratégia sexual devem ser consideradas mais robustas. No entanto, fica a pergunta de por que esse arrependimento existe. Ou seja, os pesquisadores não sabem por que existe, né? Qual a função evolutiva? Eles admitem que, né, que não, assim, não faz sentido do ponto de vista evolutivo, né? Porque não gera, assim, o arrependimento não gera mudança nenhuma,
Eles não conseguiram constatar nada, assim. Então era a única coisa é que você vai sentindo um pouco menos de arrependimento com o decorrer do tempo, mas se essa é, se essa era a única função, então na verdade não é uma função nenhuma, né? Então essa não é uma hipótese válida, então é isso. Então eles, olha, não sabemos, tem que ser alguma outra coisa, pelo menos a gente já descarta essas hipóteses. Mas eles dão no final uma outra, oferecem uma outra perspectiva que eu acho que é interessante da gente assim, de ser explorada, que é outra explicação pode ser que a cena de acasalamentos moderna está em desacordo com tendências evolucionárias. Ou seja, nossa sociedade está na contramão da existência da espécie. Então, nós estamos num beco, assim, assim, naquele, como se a gente tivesse encontrado, se a nossa sociedade tivesse gerando, assim, pessoas que estão rumando para uma muralha evolutiva ali. Então, não, assim, são pessoas que não vão, que estão de tal forma disfuncionais que já não conseguem mais agir de forma natural, né? Então, essa hipótese seria de que o arrependimento ocorre para que a mulher, de fato, mude seu padrão de conduta e a seleção de parceiros. Então, se essa hipótese estiver correta, que eles levantem, né, que eles levantam, olha, deve ser investigado, é que as hipóteses que nós havíamos apontado como prováveis, de fato, são reais, elas são verdadeiras. Mas, então, ou seja, de fato, o arrependimento deveria levar a uma melhor seleção de parceiros por parte da mulher, e do homem também, mas em especial por parte da mulher, né? Então, deveria levar a selecionar melhor os parceiros e a fazer menos sexo casual e menos gerar menos situações que possam gerar, né, sexo casual. Então, se a guria costuma ir para balada, então ela vai diminuir o número de vezes que sai à noite, que vai para balada e tudo mais, porque existe esse fator de trauma até, né? Mas, então isso deveria, de fato, é para isso que existe. Mas a atual cena de acasalamento está tão distante daquilo que é natural para o ser humano que as mulheres não conseguem mais seguir os seus instintos naturais que levariam à perpetuação da espécie. Então, as mulheres, essas mulheres, pelo menos, né? Porque também tem um fator óbvio de autoseleção aqui, porque só podem ser ouvidas, nesse caso, aquelas mulheres que, de fato, né, tiveram sexo casual. Aquelas mulheres que saíram da adolescência, né, entraram na fase adulta, casaram e não mais tiveram parceiros, essas não podem ser, não dá para avaliar, né? Então, elas não vão fazer parte desse tipo de estudo. Mas o que a gente sabe é que, então eu também vi essa já é uma pesquisa que eu vi no Better Bachelor, que eu achei interessante comentar, de que nos Estados Unidos a distância entre os fatores de o comportamento, né, relacionado a essas questões de acasalamento entre conservadores norte-americanos. De novo, não dá para transpor diretamente para o Brasil, para a realidade brasileira, mas só para que a gente tenha uma ideia, uma noção de para onde as coisas estão indo, como tendência, pelo menos nos grandes centros urbanos aqui no Brasil, porque a gente acaba refletindo o que vem de lá, como eu já disse, pelo menos nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo mais. Mas os conservadores, está havendo um distanciamento entre os comportamentos das pessoas que estão mais à esquerda no espectro, se dizem mais à esquerda no espectro político, e as pessoas que estão mais à direita no espectro político, e que
no geral, as pessoas mais à direita permanecem mais casadas e têm mais filhos, mas é muito mais filho do que as pessoas que estão mais para a esquerda. Então, as pessoas que estão mais para a esquerda não conseguem repor, né? Não estão abaixo, ficariam abaixo da taxa de reposição, lá nos Estados Unidos pelo menos, e as que estão à direita acima. Então, mesmo que você veja no final numa estatística às vezes, a sociedade está abaixo da taxa de reposição, mas às vezes não é a sociedade inteira. Às vezes tem alguns grupos ali que estão muito acima da taxa de reposição, né? Então, que isso varia de país para país, mas geralmente em países assim, com baixa violência, baixo número de mortes, é 2,1, dependendo do número de mortes por 100 mil habitantes naquela sociedade, pode chegar até 3, assim, coisas assim, né? Ou seja, você precisa de 3 para substituir, para vingar, né? Para dar conta daquelas pessoas que crescem, que morrem antes de chegar na fase de casar e ter filho e tudo mais. Então, é isso, eu achei muito interessante porque tem a ver com, assim, é bom a gente saber que pode ser que a sociedade esteja de tal forma disfuncional que está inibindo as tendências naturais assim, desfazendo conseguindo se sobrepor às disposições naturais e as tendências naturais de homens e mulheres. Ainda que você não acredite na evolução, eu sei que tem inscritos meus que não acreditam, eu mesmo não tenho uma resposta para te dar com relação à evolução, a teoria da evolução em si. É uma dessas coisas em que eu procuro ficar em cima do muro, porque eu tenho, obviamente, que eu acho que aquilo que é descrito como microevolução a gente consegue observar, macroevolução a gente nunca ninguém conseguiu observar, né? Assim, todas as circunstâncias são, assim, na melhor das hipóteses, boas hipóteses, né? Então, pelo menos é o que eu entendo, mas eu não sou nenhum tipo de especialista sobre isso. Mas, ainda assim, é o que você esperaria, né? Mesmo sem pensar em questões de macroevolução e microevolução, algumas das premissas das quais, assim, de onde eles estão partindo ali, simplesmente parecem fazer sentido, né? E eu achei que era interessante comentar isso com vocês. Então é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, né? Cliquem no sininho, compartilhem. Lembrando, entrem no Recanto do Guerreiro, que é o canal no Telegram. Também tem o meu e-mail, que é o escritonasombras@gmail.com, né? Tem uma comunidade no Facebook que está bastante abandonada lá faz bastante tempo, que também se chama Escrito nas Sombras, é o nome do meu primeiro livro. Quem quiser fazer pix para o canal também é escritonasombras@gmail.com. E tenho elaborado um curso, né? Estou elaborando um curso sobre as escolas de mistério. Não, eu prefiro esse termo ao termo sociedades secretas. E para você ter acesso a esse conteúdo exclusivo, a única coisa, o que você precisa fazer é ir contribuindo com qualquer valor aqui por mês, por mês ou a cada número X de meses aqui no canal. E uma vez que ultrapasse R$ 500, aí você teria acesso a esse conteúdo exclusivo. Eu já cheguei à conclusão de que em algum momento eu vou colocar uma barreira e falar, olha, a partir daqui só entra no curso, só vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo quem passar por um testezinho, porque eu também tenho essa impressão de que simplesmente despejar não é do meu interesse causar mal às pessoas também. Despejar esse conteúdo sem saber onde a pessoa
tá na sua vida, assim, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, principalmente. Sem saber disso, eu acho perigoso, eu prefiro não fazer, né? As pessoas que já me acompanham aqui no canal me acompanham, assim, eu acho que eu até conheço um tanto os meus inscritos mais próximos. Eu tenho feito muito poucas visualizações. Não, assim, claro que eu não vou mentir dizendo que eu não queria ter mais visualizações aqui no canal, como eu já tive em outros momentos do canal, né? Eu acho que o YouTube me deu um tipo de shadow ban, porque em algum momento despencou muito e nunca mais recuperou. Mas por outro lado, eu sei que as pessoas que me acompanham aqui são pessoas que realmente estão interessadas no conteúdo que eu tenho para oferecer você vai acabando conhecendo essas pessoas, né? Então, alguns dos inscritos eu sei por nome e tudo. E isso é bastante legal, né? São amigos, assim, são amigos distantes, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus. E deixem aí os seus comentários também, os comentários também são importantes, tá bom? Vamos manter esse diálogo. E é isso. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.